Conectando. Certo. Pode começar. Boa tarde, pessoal. Então, olha só, nós estamos fazendo uma atividade do quarto 1, quarto 2, quinto ano 1 e quinto 2 juntos essa semana. Aliás, essa semana não. É no decorrer do mês de julho que nós iremos fazer várias atividades desse tipo, junto com as turmas. Então, desde já a prof. agradece, né, a participação dos pais, das famílias, dos alunos, e de manhã também a gente teve uma grande participação dos alunos. Então, isso é uma experiência que a gente está fazendo, né? E tentando ver outras alternativas de aprendizagem, tá? Então, nesse momento, a prof. agradece, está bem feliz, né? Estou bem feliz com a participação dos alunos. Deise? Professora Deise? Boa tarde, então, a todos, né? Como a professora você falou, a gente está fazendo as turmas todas juntas, dos quartos e quintos anos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato, né, professor Léo? Isso. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu adoro, né? Então, se alguém leu já alguma história do Monteiro Lobato, pode escrever aí no chat, que eu estou lendo aqui, tá? Estou acompanhando. Pode escrever se já leu, qual livro, se lembra, se gostou. E Monteiro Lobato, ele foi um grande escritor, né? Ele escreveu muitas histórias com muita criatividade. Eu admiro muito cada uma das histórias dele. Então, nessa tarde, então, nós vamos falar um pouquinho sobre como era o sítio, né? Como era o sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acredito que a maioria de vocês já devem conhecer, né? E para isso, já tá tudo certo aí? Podemos, né? Nós três aqui trouxemos para vocês a imagem desse sítio, uma ilustração. O mapa. Uma maquete da casa também, né? Isso. Tem os dois. Para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Por isso que eu pedi para vocês desligarem os vídeos, né? Para que possam ver a minha tela aparecendo, né? Vamos ver aqui, para compartilhar minha tela, vocês vão ver ela aqui. Certo, se vocês estão vendo, é só escrever no chat que está tudo ok, certo? Eu acredito que vocês estão vendo aqui ajuda aí, como que é? Tá o número 1. Vocês estão vendo o ambiente, né, da casa do sítio, né? Certo? Então, ali nesse primeiro ambiente, pessoal, a gente consegue visualizar no número 1 ali a cozinha da tia Anastácia, né? Que ela preparava várias delícias assim, no sítio. Então, a cozinheira, ela convidava, né, as pessoas para irem até a cozinha dela. Então, ela mexia ali, fazia provar o sal, o açúcar, dava uma espiadinha no fogão, mexia na frigideira. Então, isso tudo ela ia envolvendo as pessoas que chegavam ali na cozinha dela. Vocês podem ver que tem ali na cozinha, tem uma mesa, né? Tem um fogão, bem diferente do nosso, né? No dia a dia. Aqui. Que é o que ali, Prof. Deise? Um fogão de barro, esse aí é de barro, né? Aqueles fogão que antes, ainda tem alguns sítios, ainda tem algum fogãozinho feito de barro, né? Na época era feito de barro, hoje já tem o fogão a lenha, né? Isso. Né? Esse aí dizia que tem o forno também, que é todo de barro, que dá para assar, né? Pão, cuca, tudo que der para assar lá. No ladinho, assim, tem um buraquinho, não sei se vocês percebem. Lá é o forno. E bem, não tem como mostrar, bem onde está certinho do professor Leonardo, ali na entrada, é o que colocavam a lenha. Aqui, né? Aqui? Isso, né? Certo. E lá no canto de lá, então seria o forno, né? Aqui, seria né? Para assar. E bem na frente do forno, naquele balcãozinho embaixo do balaio, pode ver que ela colocava... Aqui, né? Ela guardava as lenhas ali. Então, em tempos de chuva, ela já tinha
essa guarnição ali já bem quentinha, né? Ali já preparada, sequinha, para ela ir usando. Vocês podem ver também que na mesa ali, ela está mexendo, né, numa panela, tem ali uma sardinha e deve ter um bolo bem gostosinho ali em cima, porque a tia Anastácia fazia muitas coisas deliciosas para o pessoal do sítio. Certo. Essa aqui, tia Anastácia, né? Isso, e tia Anastácia. próximo. Então é o número 2, né? A sala de jantar. É onde a tia Anastácia acendia o lampião, né, professora Lúcia? Você hoje comentou hoje de manhã, né? E realmente, antigamente não tinha luz, né? Então era lamparina, lampião, né? Sim. Então lá eles se reuniam, então era ligado, aceso o lampião, e eles se reuniam durante as conversas, né? As rodas de conversa, né? Sim. E lá eles faziam, contavam uma história ou outra, né? Do Narizinho, quer comentar aquela parte que falou? Do Narizinho, olha, que a questão fazia das histórias, das histórias, né? Das histórias na sala de jantar, né? E daí o Narizinho sempre tentava contar umas mentiras, né? Para montar as historinhas, contando mentira. E o Visconde sempre daí descobria as mentiras, né? Isso, é porque na história do Monteiro Lobato, esse personagem aqui, por que tá falando na sala de jantar? Porque na sala de jantar eles se reuniam, né? E depois do jantar, eles contavam histórias um para o outro, faziam uma mesa redonda aqui, uma roda de conversa. E um dia apareceu um gato, que é isso aqui, que ele mentiu, ele disse que ele era o gato Félix, só que ele não era nada, né? E aí ele contou a história, e até que um dia o Visconde, muito inteligente, descobriu a mentira. Aí a prof. Lúcia comentou hoje de manhã, né, que toda mentira uma hora é descoberta, tem perna curta, mentira, né? tem perna curta. Hoje, amanhã a gente vai contando, depois a gente vai se enrolando com as mentiras. Então é só pedir pra gente falar um pouco mais devagar por causa da voz, né? Tá, então aí nós saindo da sala de jantar... A gente pode lembrar até, prof. Léo, que também trazendo para a história de quarta-feira passada que a gente passou, que teve muita gente que a gente soube depois que naquela quarta-feira que acabou a luz, que fez o uso do lampião, que muito tempo não usava, ou a vela, né? Porque, na verdade, a gente está acostumado com a luz elétrica, luz elétrica, né? Então, quando falta luz, a gente vai aonde? Vela, é o lampião, né? Um fogo lá no fogão a lenha. É isso. Certo. Vamos seguir para o 3. O 3. Então, ali é a sala de visita, né? Que recebeu muitos famosos ali do sítio. Então, entre eles a Cinderela, o Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, todos convocados para a festa do Narizinho. Essa festa acabou, então, aborrecendo muita gente, né? Muitos monstrinhos que não foram convidados. E ali, então, se arrumou, então, a porta e todos espiavam pela janela ali até tentar conseguir, né, entrar ali para participar da festa. Então, aqueles que não são convidados tentam achar, né, uma forma de poder entrar numa festinha, tá? Então, olha que legal ali a salinha de visita, né? Sofá. A entrada, né? Aqui, entrada. Ó, portinha na entrada. E aí a gente já pode seguir para o 4, né? Que já faz parte dessa entrada aqui também, né? O 4 daí é a varanda, né? Isso. Que a dona Benta sempre está sentadinha, fazendo lá seus crochêzinhos. Isso, sempre com agulha na mão, né? Uma agulha, uma cestinha, né, de costura, né? Isso. Aqui a dona Benta, que tem a questão que a Lúcia comentou, que hoje ainda muitos mantêm essa tradição, né? Da dona Benta, né? Que a dona Benta sempre com a cesta de costura dela aqui, ó. Sempre sentadinha na varanda. E agora a gente vai para um lugar muito interessante. É um dos lugares que eu mais gosto, né? Olha só que legal, é o número 5. Tem gente que também tem em casa, tá começando também. Então, ótimo. Esse número 5 ali é a biblioteca que foi reformada por Emília. Então, ali, ela foi reformada com a ajuda dos outros moradores do sítio. Então, é uma forma ali, ó, que eles têm na biblioteca
tem até o porco, né? Isso. O porco rabicó devorando uma obra bem famosa do Shakespeare. Isso, exato. E ali também foi que a boneca cometeu outras ousadias, né? Como colocar jabuticabas lá no pé de abóboras. Então era uma confusão geral ali nessa biblioteca. É porque o Monteiro Lobato ele era muito criativo, né? Então, nesse caso, a Emília teve um dia que ela resolveu transformar os livros em trigo, né? Ele era feito de trigo. E aí, pro porquinho aqui, o Rabicó, que é um personagem também, isso foi muito legal, né? Para ele, isso era muito gostoso, né? Então, ele foi lá e comeu tudo. E aí ele ficou inteligente, tá? Só para dizer que na história ele teve mais inteligência depois que ele comeu o livro. Isso está falando da leitura, né? Que a leitura deixa a gente assim, devorador de livros, vamos dizer, né? Quem lê muito fica mesmo, aprende muitas coisas. E falando em biblioteca, a gente tem um personagem aqui, nosso leitor da história, né? Que é o... bem no cantinho ali, Isso né? aqui. Que é a casinha do Visconde de Sabugosa, né? É formado por dois grossos volumes do Dicionário de Moraes. Isso. A mesa era um livro chamado O Banquete e a cama era um exemplar da enciclopédia do Riso e da Galoche. Galoches. Nem entendi direito. Mas, olha, interessante é que o Visconde é o leitor, né, do sítio. Então, ele tudo que a Dona Benta, tudo que os personagens queriam descobrir, perguntavam para ele. Por quê? Porque ele dormia na biblioteca, né? Então, ele estava sempre lendo, sempre buscando. Ele dormia um dicionário, então ele acordava, ele aprendia palavras novas. Isso é muito interessante, essa questão da leitura. Não poderia deixar de fora, né, um escritor tão grande quanto Monteiro Lobato. Tá, e aí vamos ver a questão, aqui o cômodo, né? Outro cômodo. Isso. Muito interessante, muitas histórias acontecem no quarto. Aí ali no quarto, essa amizade bem legal que tinha o Narizinho com a Emília, então passaram a dividir um quarto, que hoje em dia é comum, né? Nossos alunos, muitas pessoas dividem, né, o quarto com irmãos ali, e depois eles começaram a dividir, foi quando a boneca começou a falar. Então, elas conversavam de noite, assim, bem baixinho, né? Até tarde, guardando que o sono viesse. Mas, certa noite, aconteceu que elas foram despertadas por uma formiga. Essa formiga ruiva que batia a porta do quarto delas. Ela trazia, então, essa formiga na cabeça, uma salva de prata, coberta de guardanapo de papel. Então, a Emília, muito esperta, ela espichou os braços para receber esse presente, que era o quê? Era uma porção, né? Era um presente, era uma porção de coxinhas bem fritinhas. Pensa essa hora da tarde, né? Um pratinho bem cheirosinho de coxinhas. Imagina só. E assim, a amizade entre Emília e Narizinho é muito falada, né? E aí essas histórias que a gente está falando que acontecem nessa casa, também, elas todas estão dentro desse livro aqui, que é Reinações de Narizinho, né? Que é um dos primeiros que Monteiro Lobato escreveu. E a Emília era uma boneca de pano, muito inteligente, e depois se tornou uma boneca de pano, uma boneca falante, tá? Gente, olha que interessante o ambiente de leitura que eles tinham ali, já naquela época, né? Sentadinhos, né? Bem tranquilos, nada de confusão ali na volta, né? Era um momento de leitura mesmo. As duas, ó. E o pratinho aqui no meio. Que legal essa amizade, né? E aí, a gente falou um pouco sobre as histórias que aconteceram dentro da casa, né? Mas a maioria das histórias também aconteceram fora, nesse espaço todo. Calma aí. Pausou a... Vamos ver. Acho que voltou. Aí. Não, pausou a questão da... Olha só, professor, olhando do alto, né?
Isso. A imagem que a gente também já estudou desde o pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quem hoje está no quinto ano, com os dois professores aqui, a visão que a gente tem de cima, né? De um ambiente visto do alto, como se fosse um negocinho que anda, prof. Um drone. Um drone. Exato. Né? A gente tem visão bem direitinha, né? Vista do alto. Certo? Então, nós vamos ver agora a casa, ou o sítio, né? Como um todo. Deixa eu só pausar aqui. Certo. Estão conseguindo ver? Não, não tá. Tem que voltar. Aqui é um negócio de voltar. Não dá. Tem que fazer isso, tem que voltar. Eles voltaram a ver nós. Se quiser falar alguma coisa enquanto isso. Pessoal, também uma coisa ali, ó, a gente vai visualizar ali os arredores do sítio. Então, só para a gente perceber, né, o quanto era organizado a volta do sítio e os cuidados que cada visitante, cada pessoa que morava ali tinha com o meio ambiente já. Vocês podem observar, não tinha lixo, tinha muito verde, muitos pomares, né? Água bem limpa, tudo cuidado, né? Que os moradores tinham ao redor. Certo, vamos voltar então. Vocês vão voltar a ver a tela, né? Aqui com o mapa dos arredores do sítio. Vamos ver fotos. Certo. Vocês estão conseguindo ver? Escreve aí no chat se conseguem ver agora, porque eu mudei aqui a tela, tá? Vou esperar para ver a resposta de vocês, tá? Sim. Então tá. Vamos prosseguir. Pode ser. Tá. Número 1, então, ali, né, professor Léo? Isso. Aqui. Com águas limpas, pedrinhas de todos os tipos de cores, né? Pomar, né? Tinha pomar, as terras de plantação, certos pontos, né? Formavam-se pequenas praias de areia branca. Todos os domingos, né? Tia Anastácia se metia na água até a cintura para pescar, pegar um peixe. O local também era a porta de entrada para o Reino das Águas, comandado pelo príncipe Escamado. Isso, e a maioria das histórias que acontecem no Rio, né? Por isso eles deram o nome de Reino das Águas Claras, que essas águas elas eram muito claras mesmo. Então imagina, um rio limpinho, né? Sem poluição. Esse era o sítio, né? Que eles tinham cuidado com a natureza. Mostra o professor Léo aí, ó, a questão do que na água ali tomando banho. Isso, aqui, né? Aqui tem, né, a questão, e a questão da areia, né, que aqui formava até uma prainha de água bem de areia, né, clarinha. E esse aqui é um dos personagens, né, da história, que é o Príncipe Escamado. Quem leu Reinações de Narizinho ou for ler, vai conhecer a história do Príncipe Escamado, tá? E perto lá tem o pomar. Vamos conhecer agora algumas informações. Ali naquele sítio, então, tinha um pomar e cada árvore possuía um dono, né? Um cuidador que cuidava daquela árvore. Então, a pitangueira era a Emília. As 3 jabuticabeiras do Pedrinho, a mangueira de manga-espada, de Narizinho, os pés de mamão da tia Anastácia, e até o Visconde tinha um pé de romã, que para nossa cidade tem alguns lugares que a gente visualiza esse pé de romã ainda. Tem muitas mães, muitas famílias que usam quando a criança é pequenininha e tem dor de barriga. Então, debaixo das folhagens ali, não era permitido o estilingue, né? O bodoque que usam, que é para matar passarinho. As crianças, os meninos conhecem muito bem isso. Bem fácil, né? Então, não podia ter isso. Então, o Narizinho e o Pedrinho planejava sempre embaixo das árvores dos pomares uma aventura. Então, eles imaginavam, passavam a tarde, o dia planejando, sempre tinha alguma coisa para fazer, né? Que era bem interessante ali. Até porque a gente visualiza que é grande, né, o espaço. É muito amplo, né? Ó,
É um sítio muito grande. E é interessante que até foi uma coisa que eu não comentei de manhã, né? Mas a minha mãe estava falando comigo, que minha mãe, ela morou muito em sítio, né? E aí, nas tardes, depois do almoço, né? Eles iam para debaixo da sombra, descansavam, né? Então, e lá eles criavam histórias, né? Minha mãe brincava muito embaixo da sombra das árvores. Isso, então, é uma questão... É É uma uma prática que... Imagina, subir em árvores, né? E lá na casa da minha avó tem a jabuticabeira, né? Então, é uma coisa que para mim é muito forte, né? A questão da jabuticaba, que é característico da história do Monteiro Lobato. E o Arthur, eu tô vendo aqui no chat, o Arthur do quarto 1, é o Verlang, né? Tá, o Arthur Verlang, ele comentou hoje de manhã e agora à tarde também que isso aqui é um índio, tem um índio no Rio. Então não é um índio, é o príncipe escamado, tá? Ele é um peixe, ó, tá vendo? É um peixe que foi uma... O Monteiro Lobato, ele quis fazer referência a Iara, né? Que a Iara, eles falam que é a rainha das águas, né? E no caso aqui do príncipe escamado, é uma versão masculina da Iara, no caso, né? E ele é o príncipe mesmo, desse riacho aqui todo, desse rio, que é muito grande, né? Tá vendo que ele vai mais longe? Então não é um índio, tá? É um vamos dizer, um peixe com corpo de homem, né? Nós vamos deixar um desafio para o Arthurzinho Verlang, até pesquisar isso nas Pesquisa. obras de Monteiro Lobato. Exato. Arthurzinho. Ele disse de manhã e agora à tarde, tá? Tá, vamos seguir para o 4. A 3, exato, 3. Que é no fim, lá do pasto, Aqui, né, ó. perto da ponte. Que o Barnabé vivia em um rancho coberto de sapé. Negro, com mais de 80 anos. Ele entende de mula, sem cabeça, lobisomem e de todo o nosso folclore. Foi quem incentivou o Pedrinho a capturar o Saci, né? Saci Pererê, né? Isso. Ah, Que tem o livro é uma aqui perna do... só, né? Que tem o livro do Saci, onde essas histórias acontecem. Então, as histórias do Saci, elas acontecem em todo esse arredor aqui, tá? Quem gostar, quem se interessar, procura o livro Saci. Também tem na internet, tá? Para ler de modo digital. E tem também, quem quiser, o livro, Uma né? vez, professor, o senhor fez lembrar, falando ali, a Deise também, Tá. é que aqui, não sei se tem algum aluno meu que está aí no 5º ano, que a gente já fez a caça do Saci aqui na volta da escola. Que legal. Né? Olha. E a gente capturou um Saci e botou dentro da garrafa. Olha que legal. Não sei se é essa turma ou a turma que já saiu. Vamos ver, né? E aqui também, só dando uma pausa aqui, né? Aproveita no chat e coloca o nome de vocês, que tem alguns que usam, que entrou gente, os alunos, né? Mais alguns alunos. Coloca o nome, porque alguns usam aqui o nome do aparelho. Então, quem está no celular, está aparecendo Galaxy, Samsung, né? Depois coloca o nome que os professores conseguem ver, né? Tá, vamos voltar aqui pro 4. Então, ali, lá no 4, todas as férias, Pedrinho enchia varandas de flores. Então, houve um verão que ele preencheu o espaço com os pés de cortina japonesa. Então, era uma trepadeira, né, com fios avermelhados, com bastante barbante, que ia crescendo no chão. Então, o menino pendurava ali orquídeas, vasos de avenca miúda, que a gente até tem por aqui na cidade. E que ia tornando aquele jardim bem bonito ali. Dá para a gente visualizar ali, ó, o quanto era bem cuidado e bem florido aquela frente ali do sítio. Toda a volta, né? Toda a volta. E a gente falou do pomar, né? Que tem as árvores aqui que vocês já conhecem, e tem também esse canteiro aqui, né? E aí que nós temos aí, professora Deise, no 5. Era Jardim da Dona Benta, né? Era repleto de flores do tempo, né? De sua mocidade, né? Só flores mais antigas, assim, né? Que era as esporinhas, suspiros, olheiras de macaco, 2 pés de jasmim do cabo e outro de jasmim manga. Então, o narizinho implicava com o cravo do defunto, né? Ela tinha uma flor chamada cravo do defunto e a narizinho dizia que tinha cheiro de cemitério, né? Cheiro característico, né? Então é aqui, a Dona Benta, aqui é o jardim da Dona Benta, né? Aqui era das crianças, onde as crianças brincavam, né? Que são árvores que a gente já conhece.
A Isso, varanda que o... a varanda e o Jardim da Dona Bento aqui com as árvores Que acho que bem ninguém podia centenárias. chegar perto, né? com certeza. Eu Imagina, já fiquei imaginando ela viajar e trazer as mudinhas, né? Que nem tem algumas pessoas, para me dar uma mudinha dessa. isso, né? Vai viajar e posso levar uma mudinha? Daí eu já estou imaginando a Dona Benta plantando lá as mudinhas dela. E nós temos também aqui algo curioso, que chama atenção nos livros do Monteiro Lobato também. Então, ali, ó, todos os anos, na véspera do dia de São João, que é o meu aniversário, né, dia 24 de junho, então, Pedrinho, ele ficava um mastro de santo no terreiro. Então, ele mesmo cortava o pau do mato, descascava e pintava com galhos, né, as bandeiras, e ele ia pregando com tachinhas, que naquela época devia ser preguinhos, algumas coisinhas assim, ou até espinhos, os retratos de São João. Então, ele ia enfeitando ali, até tem um ali, né, nesse mastro ali, um retrato de São João ali. Então, ele ia criando toda na volta do sítio. Certo? E isso aparece muito nos livros, né? Principalmente lá no comecinho, os primeiros capítulos. Depois nós temos o 7, que a professora Lúcia chamou bastante atenção aqui, né? Isso aí, ó. É uma montanha, né? Isso. Com pedras duas escuras, né? Aí tem uma abertura lá dentro, ó. Lá no meio, lá tem aquela abertura. Era onde morava a Cuca. Eu já estou imaginando a Cuca lá. Dentro. Ela dava aquelas, né? Imagina as risadas dela. Ela espionava muito. Ela tinha um caldeirão onde ela conseguia enxergar os personagens do sítio, né? Que eram os vizinhos dela, né? Tá vendo? Ó, muito perto. Ela tinha uma cara de jacaré e garras nos dedos, né? E tem aquela questão que ela dormia de como que era? Ela deveria ter mais de 3.000 anos de idade e só dormia uma noite a cada 7 anos. Imagina, uma noite a cada 7 anos. Inclusive, em uma das histórias do Monteiro Lobato, eles sabem que as crianças sempre ficavam de olho, né, observando a Cuca, né? Eles descobriram o dia que ela foi dormir e entraram na caverna dela. Foi uma das aventuras dele, né? Das crianças passaram aqui e a Cuca estava dormindo. Tem uma que ela sequestra a Narizinho, né? Isso. E transforma a Narizinho em pedra também, né? Só que aqui, nesse caminho aqui, é que aqui no mapa ele tá bem reduzido, né? Então, parece muito perto, só que tem toda uma floresta, que a gente chama de capoeirão. Eles chamavam, né, de capoeirão dos tucanos. Tá vendo árvores aqui? Deu um corte. Ser perto, né? Aqui é que o mapa a gente vê pelo tamanho da casa, né? O tamanho da casa, tudo. E por último, nós temos aqui Nós temos a reforma da natureza. Então, ali, essa definição que a Emília deu, né? As feições da vaca do sítio, no pasto, a vaca mocha, ela circulava de chifres compridos, com bolas de borracha nas pontas e de furta-cor. Então, a cauda no meio das costas, que permitia a mocha espantar as moscas, né, do corpo inteiro. As tetas era metade para o lado esquerdo e a metade para o lado direito, que possibilitava, então, amamentar e tirar o leite ao mesmo tempo. Isso tudo Emília que fez, né, no livro que chama Reforma da Natureza. E a imaginação, né, prof? Criatividade, hein? Olha. As criatividades. Então aqui tem todos os porquinhos, né, e o rabicó, como todos sabem, ele virou o animal de estimação da Narizinho, né? Então ele tá lá dentro da casa, enquanto os outros estão aqui, o rabicó tá lá. Até porque o rabicó, ele tomou uma poção e se tornou um porco falante. Olha só que coisa. Tem uma história que ele casa com a... Isso, com a Emília. Por isso que na verdade, a Narizinho disse que ele era filho de um príncipe, né? Filho de um marquês. Por isso que ele é conhecido como Marquês de Rabicó. Então é isso que a gente queria mostrar, né? E também, deixa eu ver. Tem um material, você falou de manhã do material, né? Puder falar, eu já enviei. Puder repetir de novo? A gente, então, com esse material que a gente leu ali, que mostra o que o professor Léo mostrou. Vai ter tudo isso aqui, tá? E a professora Lúcia também estava explicando, né, professor Léo. Tem
um texto sobre isso e a gente vai... Eu já enviei, não sei se a professora você já enviou. Não, eu não enviei. Eu enviei agora. Eu enviei agora há pouco, tá? Para o grupo, para vocês lerem, né? Podem lerem. Lá consta, então, a casa, né? E o mapinha ali do sítio todo, né? Então, vocês podem lerem aquilo. E lá explica cada um dos personagens, né? É isso. Isso, Daí, são esses. logo abaixo tem, depois que mostra tudo, mostra a personagem, cada personagem, né? Como é que falou, Lúcia, de manhã? Você tinha falado... Eu via lá no sítio. Né? Como que era cada um, né? Dando as características dele. Isso. Até porque quando a gente lê uma obra, a gente imagina, né, aquele personagem. E daí nos chamou a atenção também, Prof. Daisy e Leonardo, que a Prof. recebeu da mãe da Lauren, a Patrícia, que ela mandou uma foto dela vestidinha de Emília quando ela tinha 5, 6 aninhos. Aí a Prof. já botou lá no blog, né? Que são coisas assim, tem gente que algumas festas de escola ou de aniversário se vestiam, né, dos personagens. Isso, é bem né? E eu achei bem legal compartilhar isso com a gente. Certo. Tá? Eu, por exemplo, eu só conheci a obra de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando eu era adolescente. Eu tinha 13, 14 anos, até porque na época onde eu vivia, a gente era muito pobre. Então, eu não tinha televisão. Então, até eu ir na casa de um colega mais longe, a minha mãe não deixava. E então, algumas vezes eu conseguia visitar alguém e ver o sítio. Mas eu só tive conhecimento mesmo só na minha adolescência mesmo. Que nem eu citei de manhã, então vou citar um pouquinho aqui, né, de tarde, que onde eu morava, era no interior, não tinha luz, né? Eu fui muito tempo fiquei sem luz e quando meu pai conseguiu colocar luz na minha casa lá, a gente conseguiu adquirir uma televisão e era televisão preto e branco, né? Muitas vezes a gente queria ver colorido, porque a gente fazia aí botava uma capinha, né? Um celofane colorido. Um celofane colorido, assim, legal. Alguma coisa assim, tipo arco-íris. Tudo colorido. Então, eu gosto muito dessa obra de Monteiro Lobato, né? Porque fala muito essa parte aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi uma coisa que me marcou muito na minha infância, né? E É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos ler o livro, né? Quem se interessar. Todos, né? Quer baixar, né, professor? Isso, tem. Depois eu posso estar mandando o link dos livros online, né? Que é mais fácil, até porque todos estão em casa nesse momento. Então, é uma forma de passar o tempo, né? Ler, criar, imaginar as histórias, viajar, né? Tá, eu acho que agora eles podem ativar um pouco. É que eu queria mostrar um livro que foi escrito por uma